Bem-vindos ao Old School Strangcast da Academia Gerson Dória. Eu estou aqui com o meu amigo Will e a gente vai falar uma coisa muito legal hoje aqui, de uma época muito legal do bodybuilder. Isso aí, vamos voltar aí com as revistas históricas da Gerson Dória. E a gente resolveu pular um pouco, né, da década de 70 e pro final dela, porque o começo da década de 70 até o meio é o que todo mundo fala, Arnold, não tem muita coisa tão expressiva. Claro que tem. Tem muita coisa, mas não que já é falado por aí, né? Então a gente está tentando modificar um pouco a história aqui para vocês verem de um outro ângulo. E nós estamos em setembro de 1979. Isso. Onde o Robbie Robson era a capa das revistas e ele era considerado o próximo Arnold. Você sabia disso, Will? Ele era considerado um cara que ia continuar o trabalho do Arnold, né? Era o que o Wader estava postando na época. Por questões políticas, não houve essa continuidade no IFBB. Ele era um dos garotos do Wader. Vocês podem ver aqui, ó. Robbie Robson, Zene, todos eles. Só que ele era o cara que tinha uma linha, um físico fora de série. Um homem de 95 quilos parecia que tinha mais. E um fato muito curioso que até hoje ele ainda é um cara persistente na modelagem física, né? Ele ainda continua treinando e exercendo o que ele mais gosta, que é treinar e dar aula. O Robbie Robson se aposentou com 55 anos, né? Ele competiu no Master Olímpico em 2001. Ele ganhou, inclusive. Ele ganhou. E mais pra frente tem uma reportagem dele, a gente vai ver essa reportagem. Então, vamos lá. Yusup, o alemão. O homem que tentou encarnar as estátuas gregas. Isso, ele copiava as estátuas, né, da Grécia. As poses deles eram... Tanto como além do físico, o rosto, a barba, o cabelo, ele tentava imitar. E era bonito o físico dele. Ele teve muitos problemas sociais, ele nunca realmente conseguiu... Ele falou que realmente ele nunca conseguiu dar o 100% dele. Porque sempre tinha alguma coisa que atrapalhava. Lesão, separação, mulher, olha aqui, ó. Que transformação. É pena que não tem a data aqui. Aqui ele está no Campeonato Mundial em Acapulco, quando o Mentzer ganhou, mas ele já mostrou uma evolução inacreditável, né? E aqui ele já personificou uma estátua grega. Ele não tinha barba e acabou deixando. Ele era amigo pessoal do Arnold. Ele veio a falecer com 77 anos de idade. Ele já era, uma época, na década de 80, ele ajudou o Arnold a subir de novo no Mr. Olímpia. E ele o Arnold treinou na Alemanha, na casa dele, foi um bom período lá e eles treinaram juntos. Ele acompanhou o Arnold. Olha que fantástico, meu Deus do céu. Olha. Esse aqui é o último treino de perna, né? O mais avançado, é isso. Olha que o Tom Platz era fora de série. Esse agachamento aqui, o mesmo tem amplitude ou não? Nossa senhora, e o pezinho fechado, né, suavemente virado para fora, com os cavaletes do ele, que era uma propaganda, né? Mas essas máquinas aqui eram Nautilus, com corrente. Nossa, o Tom Platz com essas pernas dele, ainda estava pequeno aqui. Ficou maior que isso ainda, né? Com certeza ele colocou um volume maior ainda, estava pequeno. Era algo fora de série. As pessoas falam assim, né, Will? Eu vou parar de treinar a perna porque eu vou ficar com a perna dura. O alongamento total dele aqui. É só você conciliar o alongamento junto com a atividade física que é a musculação. Você vai ser flexível. Que legal, tem uma série completa aqui. Bom, o Tom Platz nos treinos dele ele era intenso igual uma bomba atômica. Ao extremo. Ao extremo. Ele arrancava a máquina do chão. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar. Ele fazia tanta... Não tinha dia ruim de treino para ele, não. Não tinha dia ruim de treino, não tinha nada. Ele procurava tanta intensidade nos exercícios e tanta falha muscular que ele conseguia arrancar a máquina do chão. Tanto que ele puxava a máquina. Os aparelhos para ele tinham que ser diferenciados. Completos. O que você acha, André? Esse cara foi injustiçado no Olímpio ou não foi? No 83 foi. Ele foi muito injustiçado. Ele, o Viator, os caras... Estava bem melhor que os outros. Por várias vezes assim ele mereceu uma classificação. Talvez ele nem. Né? Talvez assim, aqui ó, um baita físico. Talvez assim, eles estavam procurando um cara com mais harmonia física, mas ele tinha um trabalho muscular completo. Uma definição, uma separação muscular. Ele merecia uma colocação muito melhor. Não digo ganhar, mas merecia uma colocação muito melhor. Né? Melhor. Aqui ó, o despontar de um atleta aqui ó. Mohamed Makawi.
Mohamed Macau. Macau, que competiu com o Lee Haney muitos anos. Esse Lou Ferrigno. Carlos Rodrigues, que era um representante dos latinos na cúpula do Wader. Lou Ferrigno, e esse aqui é o Jack Jackson, Larry Jackson, ou Jack Jackson. Larry Jackson. Larry Jackson. Ele era assim, um segundo escalão dos bodybuilder. A Silver era Foto clássica. foto clássico icônico Steve Reeves. Aqui ó, um italiano, Renato Bertena, Mister Europa. Ele era da Itália, ele vinha para América treinar com o Franco Colombo. Ele vinha para América, treinava lá e voltava e fazia os campeonatos. Olha essa máquina aqui. Então isso é uma Nautilus. Puta, essa eu nunca tinha visto. Você nunca tinha visto, olha como que é isso aqui, ó, a roldana dela vem passa por cima. É muito interessante. Quem popularizou bastante ela foi o Boyer Cole. Tablada de madeira. De madeira. Era uma máquina, era um carrinho, você vê? Hoje tem aquele apoio nas costas, que já tinha aqui, ó. Não, é o Samir, né, que tá fazendo aí. Não, é o Rei Mentzer. É o irmão do Samir Banon. É o Samir, sim. É o Samir, puxa, parece. E aqui é o Mentzer fazendo uma palestra, uma conferência em alguma academia. O Mentzer fazia muito isso. Ele reunia as pessoas e falava sobre o sistema de treinamento. Né? Olha aí, Mike. Ele gostava desses exercícios laterais porque ficava com o oblíquo aparente e ficava bom para ele, assim. Ele tinha uma cintura meia grande, mas ele tinha um abdômen bem marcado e uns gomos do abdômen bonito, né? A linha abdominal dele era bem bonita. Aqui não aparece muito. E ele foi um atleta de alto nível. Aqui nós temos um homem de 79 quilos, Mohamed Macau, do Egito, que ganhou o Mr. World. E o Wader olhou essa ascensão dele aqui. Esse homem aqui era um êximo posador. Eu ainda acho ele explorava o físico melhor que o Ed Conner, que era o rei das poses. Eu acho que ele e o Ed Conner são os melhores que eu vi assim, que mais impressionou as poses, né? E olha os exercícios que o cara fazia para melhorar a cintura, hein? Que exercício difícil de executar. Esse aqui. Não, esse é. Aqui ilustraram com uma foto esse é o Mentzer, mas ilustraram com uma foto do Macau, que está com o abdômen também fora de série. 79 quilos, pô. Um braço, um par de antebraço, um par de braço colossal. Você vê que não tinha diástase nenhuma no abdômen, né? Não. Era bem fechadinho, amarrado. Não, abdômen bom. Não tinha abuso de insulina. Não tinha abuso de droga. Ó, o Ed Corner. Né? Corner. Já com idade aqui. Ed Corner, que hoje tem um troféu no Arnold em homenagem a ele, né? Do melhor posador. Ainda é dado? Pose, que bacana. Aqui os produtos do Wader, né, em ascensão, as mesmas coisas, que vai subindo. E aqui o primeiro Mr. Olympia já com uma massa muscular, o Mr. Larry Scott. Tá grande aí, né? Tá grande. Ele tem uma história sobre essa coroa aqui, que o primeiro que foi dado essa coroa no Mr. Olympia. E ele ia jogar fora a coroa. Ele não gostou da coroa, não gostou de ser coroado assim. E ele ia jogar fora, não naquela hora, no momento, mas após, né? Aí ele descobriu que ela valia $2.000, ele já não jogou fora. Depois aí que veio os troféus do Sandon. O nome do par dos braços. Larry Scott é o nome de uma máquina hoje de... Nossa Senhora. Olha ele aí. Mark Phillips. Isso é um monstro. Olha lá. O Krakatoa do powerlifting. Krakatoa é o maior vulcão que já expeliu chamas e lavas e veneno na Terra. Ele é das ilhas das Filipinas, que é longe daqui. E foi sentido a escuridão no Rio de Janeiro e estado de São Paulo. Depois de 6 meses, o mundo ficou escuro, não tinha a mesma luz. E sentiu o tremor aqui. E as ondas aumentaram 75 centímetros no Rio de Janeiro. Porque o Krakatoa era um vulcão enorme, que era considerado com mais de 100 bombas, não sei do que lá. E deram um apelido para esse homem que, com razão, ele também era um cara fora de série. Eu conheci assim, já era velho aqui, não foi nessa época, foi um pouquinho mais. Eu cheguei a ver assim, ele tinha uma explosão muito forte, ele era um cara que conseguia fazer força total nos exercícios. Ele era um cara forte, ele tinha 20 centímetros de bíceps, ele tinha 20 polegadas de bíceps, ele tinha um físico agradável para um powerlifting. 219 pounds. 100 e poucos quilos.
Talvez aqui o artigo aqui agora não fala da marca, mas era um cara com uma explosão de força fora de série. Ele parecia um imã de força, um motorzinho, um Caterpillar. Ele se ligava na hora e resolvia. Depois, quando soltava aquilo, ele voltava com uma aparência normal, assim, uma coisa do ser humano normal. Um ameno, mas ele conseguia explodir. Era muito legal esse cara. Gary Leonard. É claro que ainda tem o rei do bodybuilder, né? O Arnold. Não pode faltar uma foto dele na revista. O Wader sempre colocava. Aqui, ó, que legal. Os cachorros ladram e a caravana do Zene não para. E a Zene passa, porque o que naquela época já estava se notando era esse tipo de físico grosso, grande, e eles não estavam entendendo muito onde ia chegar para o uso abusivo do esteroide, né? Tem ilustrado assim com uma coisa bem feia, e o Maurício Zene era o ideal físico, ele, o Arnold, mas estava mudando por uso abusivo dos esteroides naquela época já, de 80 se falava isso. Dani Padilha aqui para mim. Dani Padilha tem uma coisa muito importante, assim, ele também teve um atrito junto com o FPB uma época, e ele foi competir no campeonato mundial e ele tentou entrar e o Wader não deixou ele entrar no campeonato mundial em Acapulco, que foi um divisor de água assim, dos atletas bons. Ele entrou por Portugal, ele ia entrar por Portugal, também não deixaram. O motivo era político, porque ele estava competindo em outros lugares. A influência do Wader também, ele não ter conseguido por Portugal? Não deixou, porque o Wader mandava na IFBB também, o Ben Wader. E eles queriam disciplinar os atletas, porque você não pode competir amanhã ali pela uma federação, você vai para outro país, agora você não se inscreve, entra aqui, mas eu sou Dani Padilha, você é Dani Padilha, mas existe regra nos eventos, e não deixaram ele entrar nenhum dos dois. E ele ganharia facilmente. Tinha um físico bonito, era baixinho, né, André? Baixinho, tinha 1,66 m. 1,66. O melhor peso dele foi 90 quilos, era muito para a época, e ele não perdeu a linha clássica dele. Ele tinha um físico bom, ele tinha uma boa harmonia. Opa, olha lá, o que é isso aí de verdade? Vai saber o que é isso aqui, né? Ó, uma coisa que a gente nunca viu, hein? Já vai. Uma coisa com a alguma coisa que estava se usando. A nova droga avaliada para socorros do bodybuilder. Bom, eu queria deixar claro que a gente não olha a revista antes, não. A gente pega e abre aqui e sai, né, André? Me pegou de surpresa isso aqui. A gente... Eu não lembro o que é, mas está falando aqui que é uma grande droga para melhorar a definição muscular dos bodybuilders. Porque o Wader também pregava o contra, mas mostrava a possibilidade, porque era o que estava no momento na época, o uso excessivo de esteroide. Então ele tentava mostrar o bom e o mal, o certo e o errado. E fora as revistas de medicina na época, o único lugar que tinha explicando alguma coisinha sobre isso eram as revistas do Wader. Acho que a medicina era menos ainda. Bem menos, né? Os caras eram restritos com isso. Era mais os gurus mesmo. Os irmãos Mentzer, icônicos, né, que na época desafiaram o sistema do Joe Wader, porque eles eram considerados forasteiros. Eles treinavam, na verdade, com Arthur Jones, que é precursor das máquinas náuticas do sistema HIIT. Eles passaram muitos anos lá, eles eram forasteiros. Como eles não conseguiram nenhuma classificação e a internet era a revista na época, como a gente já falou disso. Então era difícil para eles aparecerem, porque eles forasteiros. O Wader só colocava quem ele queria e os amigos dele. E isso aí incomodava eles. Eles no fim acertaram essa parte com o Wader e começaram a aparecer nas revistas, porque senão o método deles não ia ser vivenciado, que é o Heavy Duty. Por isso que eles aparecem mais no final da década de 70 mesmo, né? Isso. No auge do físico deles, eles não apareceram. O Wader não permitiu. Ele aparecia numa revistinha de segunda, terceira, não era interesse deles. É a mesma coisa que você aparecer lá em... Desculpa quem é do Acre, não é... O Acre é o Ramon, que é um físico muito afastado dos grandes centros. E ele era de um lugar longe, um forasteiro, e não aparecia, não conseguia. Houve um acordo. Vocês vão aparecer, vão falar sobre os seus métodos, sobre as suas coisas.
Já que pegaram o 5º lugar no Olímpia e foi controverso. A gente vai falar disso, né? Porque está chegando nessa época. Chegando nessa época. É uma coisa interessante. Olha o Peter Grinkowski. Ele foi dono da Gold's Gym. Ele foi um motor depois disso ele comprou a Gold's Gym. Foi Mr. Mundo, né? Foi Mr. Mundo. Ele era um cara considerado um mestre, um homem com a massa fora de série. Ele era o cara horripilante. Fullness, né? Que eles falavam que era o cara cheio, né? Cheio, ele era horripilante. Ele era o cara que no palco destoava dos outros, que ele era quadrado. Mas não tinha nada de anormal, né? Não era um físico. Franco Columbo, atividade física. Ah, é aqui, ó. Então, é agora, hein? É agora. Então, essa revista, eu levei até a feira do Arnold Schwarzenegger Classic, a última que teve, não essa agora, né, que vai ter, é claro, acho que 3 anos atrás. Ou 2 anos da pandemia, então só faz uns 4 anos já. Quando a Black School, e o Fernando Marques e o Marcelo Bella, um abraço para vocês, viu? Trouxeram o Robbie Robson na feira. Nossa, eu fiquei abismado. E olha, a Lídia estava esperando o nenê ainda e estava com um no colo, pequenininho, para a gente tem que ir lá, Ela fica em casa, eu vou, e no fim ela foi junto, porque ela queria ver. Então, eu consegui um autógrafo do Robbie Robson. Então essa história é muito legal, porque eu tinha várias capas, várias fotos do Robbie Robson nas revistas, e na hora eu não achava, é muita revista em casa. Aí eu catei a primeira que vi, e pus um plástico, ele estava sozinho no stand. Ninguém conhecia Robbie Robson, impressionante. Ninguém conhecia, ninguém falava, eu fiquei olhando de longe, falei, puta, vou ou não vou? Eu tenho esse filme, depois se você conseguir colocar, Yara. Um pedacinho para vocês verem. Ele estava sozinho batendo o pé assim, ele usava um chinelo que tem aquelas dedo coberto assim, meio assustado, meio sem graça. Assustado com aquela feira, porque aquele povo lá, imagina, ele estava lá abandonado. Eu cheguei perto dele e falei para ele que eu conhecia ele e que ele, mais ou menos assim, que ele se ele poderia autografar a minha revista, e não o pôster que ele estava autografando, que era de graça. Estava tudo lá assim. A hora que ele viu aquilo, ele deu até uma ré assim, assustado. Ele pôs a mão assim, o Fernando falou assim, você vai matar esse homem do coração. Porque a hora que ele viu a revista, a revista estava intacta, né? Vocês podem ver. Chegou, isso aqui foi. Nem ele deve ter. Nem ele não tinha. Ele falou, aonde você arrumou essa revista? Isso aqui é uma coisa que que vale uns $10 mil nos Estados Unidos. Aonde você arrumou? Eu falei, meu pai tem muitas, eu tenho muitas revistas suas. E ele tinha assim, mais de 75 anos, mais de 74 anos ele tinha nessa época, deve ter uns 79 agora. E ele saiu de trás do balcão, me deu um abraço, a hora que eu abracei ele, puta, eu peguei numa casca assim, ó. O cara com aquela idade, com aquele físico ainda bom. Ele tem a minha altura, realmente ele era um Mr. Olímpia, cara, porque dá pra ver pela altura, a quantidade de músculo que esse cara tinha naquela época. Era bonito, e as pernas, a cintura era estreita e as costas eram imensas, então era um baita físico, realmente. Ele ficou olhando essas fotos, aí ele autografou aqui, ele viu isso aqui, ó. Ele falou que isso aqui era em frente a uma praia, lá perto da Venice Beach. E ele falou assim que era a época de ouro da vida dele, aí tocando a tabaco, ele falou, nossa, eu era um cara que gostava ainda da era do hipismo, curtia aquela coisa, aquela áurea toda. Ele ficou olhando isso aí e fazia assim com a cabeça toda hora. Além de Black Prince, ele é conhecido como Mr. Lifestyle lá também. Mr. Lifestyle. Ele não mudou a essência da vida dele. O estilo de vida dele, né? Ele continuou sendo o que ele queria ser, o bodybuilder. Ele ficou impressionado, ele falou o nome dessa moça, ele ficou assim, ele achou que isso ele falou que tinha esquecido, ele tinha esquecido essa parte da vida dele. Mas você vê que baita shape tinha esse cara para 75, né? E é um dos únicos físicos que eu vejo, que tem o bíceps, um corte no bíceps, que é o bíceps mesmo, realmente. Então dá pra ver as duas cabeças do bíceps numa pose de dorsal. Verdade. Os caras falam, mas é magro, que magro. O cara tem 90 quilos, 1,67 m. Então, porque você não vê
Lógico, comparado com esses monstros de hoje, não. Não, você não pode, era isso aqui mesmo, era bonito de ver. E então, olha aí, ó. Então passou a história do Robbie Robson aqui. Esse aqui é o Roy Callender, o Roger Callender. Roy Callender. Ele é Mr. Canadá, ele é do Canadá. Ele foi o primeiro Procard do Canadá, o primeiro atleta profissional. Quando o Arnold chegou na América para competir na América, e que o Frank Zane ganhou dele no Miss Universo, esse cara estava lá já. Já estava atrás, assim, com uma foto bem menor do que tá, bem mais liso, e ele sempre competiu. Aqui, ele chegou a ser o Mr. Universo. Foi. Ele ganhou um pro aí, um campeonato pro desses que após a Olímpia fazia 4, 5 campeonatos pro, ele ganhou um deles. Albert Beckles, já velho aqui. Albert Beckles. Velho. Esse aí tá em todos também, né? 94 anos de idade agora, pô. Tony Emmott da Inglaterra. Nós estávamos conversando ontem dos físicos dos ingleses. Sim. Que é diferente, né? O que você nota de diferente nesses físicos? A densidade é diferente, né? A densidade e o dorsal desses ingleses. O dorsal, ele, que a gente está vendo até a foto do Oriades, né? Uma coisa ele sai, mas não sei, sai de baixo. Ou esses caras têm alguma técnica lá, ou eles fazem muita barra fixa. Muita. Porque isso aqui é 79, os caras já tinham nessa época esse tipo de físico assim, ó. Se você esconder aqui, você parece do Oriades. Um pedacinho. A densidade eu acho muito diferente. Nós somos em 79. Porque os caras são brancos assim e fica igual a um físico de um negro do lado assim na época. Esses caras aqui deram trabalho nessa época. Tony Emmott, tinha mais um outro que era naturalizado. Ele era naturalizado. Ele era árabe naturalizado inglês. Ele deu trabalho. Que ele é vivo até hoje também. Paul Graham, inglês, que competia também. Richard Jonker. Esse aqui eu não conheço. Esse era Austrália. Australásia. Então, onde é que é isso aqui? É o Mr. Universo. Isso aqui é um artigo sobre o Mr. Uma reportagem. Olha que legal, puta vida. Então, olha o Tony Emmott. Olha a densidade muscular, esse inglês aqui. Eles eram, até hoje são, uns físicos diferenciados em relação aos outros atletas. Eu falo assim, parece que eles são mais talhados. Olha o Flex, né? Você vê o físico do Flex. Nossa senhora, o Flex era um Hércules. Então esses físicos desses caras eram mais talhados. Não sei acho que pela herança genética que eles têm, ou pela dureza da vida deles lá, ou pela vontade que eles têm para treinar. Eles são mais sisudos, viu? Um baita de uns físicos. O Callender, olha o Beckles aqui, devia ter uns 50 anos de idade aqui, ó. Olha, era velho aqui, pô. É velho. Então, já estava aqui já com um volume muscular grande. Olha essa dorsal aqui. Então, acho que se eu não me engano esse cara é Patiniv. Não é. Esse aqui eu não conheço. E eles competiram na Austrália, que legal. Uma página direcionada do John Billack. Esse homem escreveu nas revistas do Joe Weider por mais de 40 anos sobre. Olha aqui. Olha o David Rapping off, cara. Que evolução. 230 pounds e aqui 218. Olha aí que físico bonito. Ele melhorou ainda, ficou melhor que isso. Essa foto aqui do Wagner, esse homem aqui, ele estava inspirado nessa hora para tirar essa foto, sendo que realmente o David Draper tinha a cintura pequena, mas ele acertar essa pose aqui, essa foto aqui, isso aqui ficou assim, o que mostrou a Golden Era de verdade. O início da Golden Era foi essa foto, porque ele parecia um louva-a-Deus. A bomba loira. O bombardeiro loiro. O bombardeiro loiro devido à guerra. Eles queriam mostrar a superioridade americana e colocaram uma apelido de bombardeiro loiro. Inclusive, essa história, ele já veio do Canadá, o Weider, quando ele foi para a América, ele já veio com o David Draper, como esse nome, para lançar a revista Mr. América e a Muscle Power. Ele já veio com esse nome desse homem. Já veio com esse homem já tinha esse cara já. Ele já veio, já trouxe ele junto para inventar uma coisa. Isso que eu acho muito importante na história. Ele queria inventar a beleza. Então ele colocou um bodybuilder, o bombardeiro loiro e as praias. Ele fez vários filmes, né? Ele fez filme com a Sharon Tate, aquela que o Marilyn Manson. Mike não. Mike Manson matou ela. Marilyn Manson é o cantor. É o outro. É o Manson. Que matou ela num ritual cabalístico. Charles Manson, que morreu agora há pouco.
E ele era uma artista de televisão, de cinema muito bonita, e ele invadiu a casa dela e matou ela grávida, né? Porque ela era o demônio, fez um ritual com ela e as filhas dele. Tinha 3 mulheres que era filha, não era filha, eram as amantes dele, ele fez isso. Ela era a esposa daquele diretor de cinema. Como que é? Não, conhecido. Conhecido, inclusive ele nunca mais entrou na América, ele ficou decepcionado com isso. Na verdade, ela era casada com Roman Polanski. Roman Polanski, que era um diretor lascado, e ele se decepcionou tanto que foi embora, esse homem ficou preso, e o próprio, era uma época muito agitada, né? E até o próprio David Draper se enterrou no álcool e nas metanfetamina e não conseguia um retorno para o cinema, que não quis se decepcionar. O hipismo estava muito em alta na América nessa época, muita droga, muito ácido, muita maconha. Eles não conseguiam progredir mais. Essa foi uma das partes que o Joe Weider tentou mostrar para o mundo uma juventude sadia, que era a Golden Era. Para ele, o bombardeiro loiro, que era o David Draper, era a imagem da América forte e bonita, e não conseguiu colocar no cinema. Por isso que ele apareceu com o Arnold Schwarzenegger. Ele foi buscar outro, porque esse aqui se enterrou na metanfetamina e nas drogas. E é uma história muito interessante do David Draper. Inclusive o Arnold ajudou bastante ele, né? Ajudou. Ele era marceneiro, o David Draper. E depois ele se enterrou assim, foi recluso, ele foi embora. Ele saía nas capas, ele queria sair naquilo, mas era muito pouco dinheiro. Ele começou a fazer móveis marceneiro, móveis artesanais, camas gigantes. Então até que o Arnold comprava as camas dele, era amigo pessoal. E ele conseguiu se livrar do álcool e das drogas. O Arnold deu uma academia, montou uma academia para ele também. No fim da vida, assim, a história é muito interessante, que espero que dê tempo para a gente falar agora. Ele é uma história muito interessante, porque no fim da vida, depois que ele se recuperou do álcool, já velho, o Arnold já era Arnold Schwarzenegger. Aí ele montou uma World Gym de 2.000 metros quadrados, equipada, inteira, depois World Gym David Draper. E colocou na inauguração lá uma toalha para ninguém visse, e chamou, o Arnold fez, é claro, o marketing, colocou palanque e tudo, e chamou, e agradeceu ele. Falou para eles: obrigado, David Draper, se você não tivesse desistido, eu não seria Arnold Schwarzenegger. Olha que interessante, porque o Weider também perdeu o fio, porque ele queria colocar de qualquer jeito alguém no cinema, de qualquer jeito no cinema, e não conseguia. Conseguiu colocar um americano, na verdade, né? Colocou um europeu ávido por dinheiro, ávido por conquistas, que era o próprio Arnold, e fez essa ascensão meteórica, que ele acertou. Tanto é que ele deu oportunidades grandes para o Arnold de trabalhar os campeonatos, de fazer as coisas. O Arnold tinha liberdade dentro da empresa do Weider para fazer o que ele quisesse. Morreu ano passado, né? David Draper morreu ano passado. E aqui está mais uma revista do Joe Weider. Olha esse aqui, olha o King of Curse. Quando o Arnold parou um treino? Ele vendeu um treino, ele vendia um dos primeiros assim, bacana mesmo, bem atualizado. O Arnold chegou a vender muito isso, fazer bastante propaganda dessa coleção. Olha que foto bonita essa aqui do Arnold, né, meu? Puta que shape. Então, essa era uma das regalias que ele tinha com o Weider, né? Tinha a possibilidade de divulgar ele alavancou muito a marca do Weider também, né, cara? Não pode era muito alavancado. Aí, ó, e o fim do corpo magro. Eu estava vendendo um suplemento aqui. Olha lá, Milk Egg, não sei o que é. É um shake. Um shake aqui do Mr. Frank Colombo. Aqui, ó. Aqui era um Mr. California. Isso. Era Mr. California, esse que antecedia o Mr. América, né? Era uma prévia do Mr. América na época, o Mr. California. Já tinha uns caras bons aqui, hein? O Robson, Peter Binkovski. Esse cara aqui, John Brown, cara, ele ficou com shape, mas ele tinha um físico excelente. Eu não sei, acho que na década, 9 anos depois, aqui, 78, uns 7 anos depois, ele estava com um físico fantástico. Eu cheguei ao Leonardo, teve uma boa ascensão, saía bastante na Music Digest. Larry Jackson, que era bem cheio. Bem vascularizado esse cara pra época. E um baita do antebraço, um físico bacana. E esse é o Lance Dreyer. Esse cara é médico, ele é vivo até hoje. Aqui.
o primórdio do bodybuilder feminino da era moderna, né? Porque as pessoas falam, começou aqui, não. Wood Stockton na Silver Era e Kate Sandiva lá na Bronze Era. Sempre teve mulher praticando uma atividade física, mas não tinha tanto respaldo, né? E tanta divulgação. Acho que a Lisa Lyon foi a primeira que começou a divulgar mesmo, né? Exatamente, e ela era charmosa, bonita. E eles começaram a observar esse movimento feminino dentro das academias, viu? Ele é ávido por mais dinheiro, é claro que na hora já aceitou o feminino. Ela foi a primeira campeã mundial e foi o único campeonato que ela disputou, depois ela não competiu mais. Não competiu mais. Não, ela começou a difundir a musculação para as mulheres, né, o esporte. Ela só fez uma vez. E foi a primeira bodybuilder a sair na capa da Playboy. Então, sabe o que eu tô achando? Que ela era uma mulher natural. Porque ela não fazia os esteroides, acho que por isso que ela fechou. Ela era muito querida entre eles. Ela devia ser assim uma mulher com, vamos falar assim, de finos tratos. Ela tinha era de uma outra. Uma diferenciada. Diferenciada. Ela fez um papel, ela cumpriu um papel, divulgou o esporte, divulgou o trabalho dela, que ela tinha um trabalho relacionado a fitness, né? E assim foi. Aqui mais uma propaganda do Wader, né? Já tinha umas máquinas em evolução. A Wader, o ar já estava de camisa já. Já não competia tanto. Vai pular as propagandas aqui. Sempre cheio de propagandas, revistas do Wader, né? As competições. E aqui tinha a era icônica, as fotos icônicas da Golden Era, que aqui ó, a Betty Wader. E o Frank Zane, eles faziam parte para pose e tudo. O Frank Zane tinha assim, uma ideia espiritual para o esporte também, né? E ele gostava muito dessa ideia de fazer a coisa, mas fazer com o espírito. Aqui nós temos uma atividade física feminina que já estava em divulgação, em ascensão. É a Lisa? Não. Essa é Tani, é a filha do Armando Tani, de um dos precursores daquela época lá, é a filha dele. O Mentor aqui, já tinha. Você vê que o espaço para as mulheres começa a ficar maior na revista, exatamente, né? Começou a ficar melhor o espaço, e elas não eram nem grandes, musculosas, nada, mas elas estavam entrando porque o Eder tinha essa visão, era um visionário, ele batia o olho, ele entendia que era necessário para poder divulgar a revista e o esporte. E teve a época das mulheres. Essa aqui é a Mandy Tami, o pai dela é o Armando Tami. Olha o que nós temos aqui. Olha que legal, cara. É a Jean Todt. É a Jean Todt, a mulher do Terry Todd. Não é? Aí ó. É ela mesmo, competindo num campeonato mundial de powerlifting na Austrália. Eu lembro dessa sequência aqui. Legal, tá ensinando a fazer um levantamento de terra. Porque não era só. É um artigo sobre levantamento de terra. Você vê, nada muda, né? Hoje estão até hoje falando do levantamento de terra. Né? Que é bom para tudo, claro que é. Os livros, 3 More Rapids, não era 5? Aqui aumentaram 2 aí, hein? Não mudou. É a novidade. A novidade. No momento. Aqui, ó. John Nazário, que eu gostava desse físico aqui, ó. Bill Grant. Bill Grant até hoje. Bill Grant divulga hoje, ainda faz, ele pertencia à clínica do Wader, né? Lembra um pouco o físico do Ron Love, né? É isso, é um bruto com as pernas não tão trabalhadas. Uma página, acho que é Champion com Arnold Schwarzenegger. E aqui ele, ó, o World Bodybuilding Championship Mr. Universo e Mr. 79. Já era o promotor, o Mr. International Contest. Ele já era o promotor dos eventos, já promovia o evento, já sabia como fazer. Aprendeu, né? CG Mr. Olímpia. Lu Ferrino, aqui ó. Caller. Boyer Cole sem o abdômen. E o esporte foi tendo uma ascensão vigorosa da Monte Club. Eles pagavam, já tinha prêmio em dinheiro. Já saía, né, o valor dos prêmios. Ó. Já saía, $5 mil, né? Reais. Segundo e terceiro. 25 mil para o ganhador. Segundo e terceiro, 5 mil. Então isso trazia um monte de campeão. Para poder fazer o dinheiro e ficar conhecido. Essas costas aqui é do Tony Amotti, lá da Inglaterra, que a gente estava falando agora no começo.
que tinha aquela densidade muscular mesmo, diferenciada dos outros atletas. E realmente tinha mesmo. Aqui é um Mr. Twister. eu juntava 3 estados e fazia um evento. Bacana. Legal. A matéria está falando assim, o que você procura saber sobre os bodybuilders, assim, o que você imagina dos bodybuilders? Uma sátira, né? Do que é, né? E aí vai as coisas. E aqui são os artigos, carta, né? são os artigos finais, né, que a gente folhou. Aqui, ó, o Olímpia, Sérgio Oliva e o Harold Pulley, que pegou segundo sempre. Que uma época estava melhor que o Sérgio. Desculpa, o Léo Scott, sabe o que eu tô falando? Vai contar? Pô, o cara ficou branco. Olha que bonita essa foto do Franco Colombo aí, ó. Problemas de treino, ele respondia. Ele respondia também. Olha só. E aqui é uma página dele também, treino com super-homem Franco Colombo. Doutor, World Record Holder em Powerlifting, World Strong Bodybuilder. Ah, que bacana. E era Mr. Olympia já. Tá? Uma densidade muscular fora de série. Esse aqui era do Zen. E assim você ia vendo o crescimento e a ascensão do esporte, né? Isso se solidificou depois dos anos 80, quando o Arnold entrou no cinema. Aí isso aqui se solidificou, foi uma nova fase. Conseguiu tirar daquele lugar escuro das academias, do escondido para o mundo, devido ao cinema. Lembra uma história que você contou de quando saiu no Brasil aqueles filmes do Arnold, do Stallone e tal, foi uma explosão de matrícula na academia, Nossa né? senhora, meu pai saía às 9 horas da manhã, eu chegava às 9, ele já abria, como eu faço hoje, só que eu chegava no lugar como o Yuri faz, eu ficava assim das 10 às 13. Aí, mas começou a entrar gente na academia, mas era segunda-feira, começou a entrar gente, era normal, segunda-feira todo mundo falava, agora eu vou, né? Mas começou a entrar gente que eu comecei a ficar esperto, assim, levantar a mesa e falar, opa, isso aqui, é matrícula lá na frente, isso aqui, caramba, outra, e mais, pai, tá acontecendo alguma coisa. Não tinha celular, não tinha nada, era telefone. Cadê o telefone de skate? Pai, tá acontecendo alguma coisa aqui. Por quê? Eu não sei. Eu fiz 15 matrículas num dia, no período da manhã. Então, até ele chegar, eu tinha feito mais 3. E assim, à tarde se perdurou, fez quase 40 matrículas num dia. Isso era uma coisa assim, o que está acontecendo? Eu saía pra rua, olhava assim, ó, paguei as contas. Sabe quando você fica feliz? Encontrava meu pai, mas o que está acontecendo? 6 horas de trabalho eu paguei tudo. Tinha que pagar. O que está acontecendo? Obrigado, senhor, sei o quê. Não era o senhor nada, era o Arnold Schwarzenegger no cinema. Depois meu amigo falou assim, não sabe o que está acontecendo? Conan, o Bárbaro, eu era um cara que estava em outra dimensão já. Eu não ia no cinema muito, eu já estava andando de moto, estava curtindo mais, estava treinando. E não ia no cinema, não estava atento para aquilo, era Arnold Schwarzenegger, eu, no cinema. Cara do céu. Eu cheguei assim a ter 8 professores e trabalhar assim e fazer 80 matrículas num dia. Olha isso, você vê que proporção, né? Que proporção, o cara não deve nem imaginar um negócio desse, né, cara? A proporção que ele fez no mundo inteiro. Não, no mundo inteiro, ele modificou tudo, ele modificou tudo com o cinema. O Weider tinha essa visão, eu tenho que ter um respeito tremendo pelo Weider. Eles tinham uma ambição e eles conseguiram realizar, que era a divulgação definitiva e maciça, mas com o homem no cinema. O cinema era tudo naquela época. E eles conseguiram. Até que ele, fez quantos filmes? Acho que mais de 15. Boyer Cole. Aqui também tinha uma coluna dele de respostas e perguntas e vendas de material. Ele respondia, fazia, falava. E esse sapato dele que ele inventou? Qual que é desse sapato? O sapato a frente é grande e atrás é pequena. Você ia ter que ficar na ponta do pé. Ele divulgava que isso aqui trabalhava mais a parte de fora dos gêmeos. Ficava constantemente assim, né? Você não podia fazer assim porque não dava. Trabalhava mais o sólio, né? O sólio, né? E ele vendia esse sapato aqui, ó. The Leg Shoes. E tem um artigo bacana sobre isso que ele fala. Aqui ainda tinha um homem da Silver Era, Vince Gironda, o guru, lá norte de Hollywood, na Califórnia. Você ia lá, ele te atendia prontamente. Uma página do Larry Scott também,
tudo isso era agraciado pelo Wader, porque esses campeões, eles... O Wader nunca deixou na mão esses campeões dele, né, cara? Sempre tinha alguma coisa deles aqui. Uma coisa deles para poder vender. Zane, Scott. As pessoas vendiam. Aqui, ó. Nós falamos dali, das meninas, já tinha já aqui, ó, uns cursos. Essa aqui é a mulher do Frank Zane. A esposa do É Frank Christine Zane, é ela aqui, ó. Aí em cima deve ser a Liza Lyon, um artigo. E aqui é a Christine Zane, que era um primórdio da musculação feminina. Gimênio. Aqui, ó. Uma Copa no Canadá, ó. Puta que legal, ó. Cal Scala aqui, ó. $17.500 de prêmio. Já tava bom, já tava, os caras tava. E junto tinha o Central Canadá, o Amador. Que legal, um livro de fotos do Olímpia de 78. Isso aqui deve ser você tem um livro desse, é uma raridade, porque as fotos eram primorosas, umas fotos muito boas. De 78, quando o Zane ganhou, ele que vendia. Não, Richard Ortiz, Picture Review. capaz de você achar ele ainda hoje nessas páginas. Né? Steve Davis, o cara que emagreceu 30 quilos, ficou definido por um bom tempo. Mentzer, nas propagandas do Wader, quem diria? Né? Enfim, ele se rendeu ao Wader. As brigas, mas depois que o Arnold saiu, ele aceitou todo. Material do Wader. Academias. Uma roupa que eu achava legal pra caramba. Hoje é uma coisa brega, mas eu achava bacana essas roupas aqui. Então é isso, pessoal. Essa aqui foi uma revista. Nós tínhamos um plano de falar de 3 revistas hoje, né? Mas a gente achou uma coisa muito rica, que são a Night of Champions. Isso aqui era melhor que o Mr. Olympia. Pena que tiraram. Legal, se você colocar no YouTube aí Night of Champions, você vai ver o nível que era esse campeonato aí. Todos eram bons. Até o último campeonato eles eram bons. Né? Pararam de fazer. Rob Robson, a página do Robson. Então a gente tinha um plano de fazer mais revistas hoje, mas foi tão... o para vocês está separado das outras revistas aqui, mas foi tão... Você vê como a gente não olha antes. Foi tão aproveitoso essa revista que a gente... Passou o tempo. A gente fez Então se for assim, a gente vai fazer até 2030 ou 35. Porque tem muita revista e tem muita coisa que a gente pode falar e conversar. Então encerramos assim, Will? Encerramos. Ok. Semana que vem aí a gente vem com mais uma ou duas, depende do que tiver na revista, né? A gente pegou aleatórias as revistas e ela se deu, e a gente deu conta que tinha bastante assunto interessante, bastante coisa que a gente nem conhece. Tá, é isso aí. Bem-vindos ao outro Strongcast da Academia Gerson Doria. Segue lá, deixa seu like, deixa sua pergunta, sua dúvida, a gente está aqui para respondê-los. Bem-vindos à Academia Gerson Doria. Isso aí, até a próxima, obrigado por assistir a gente. Quarta que vem tem mais.